Laitov para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Eu quero cumprimentar a todos com Shalom, Kavai, paz e esperança. Shalom, Lahema, paz e prosperidade. Eu quero cumprimentar a todos com Laitov Yom Hamashi Bereshá, que quer dizer boa noite e uma ótima noite de quinta-feira de bênção. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo mais um vídeo de comentário profundo bíblico para elevo espiritual e meditação, e também para ajudar os nossos amigos que querem saber mais sobre os personagens bíblicos e as pessoas dos textos bíblicos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 40. Então vamos lá para mais um comentário bíblico. Hoje o comentário bíblico será falado sobre quem era a sogra de Pedro. Quem era a sogra de Pedro? Antes de mais nada, a gente temos que saber que essa história que fala sobre a sogra de Pedro, ela se contém em 3 livros, em 3 idiomático. O primeiro livro que está é o livro de Mateus, capítulo 8, que fala sobre a sogra de Pedro. Quando nós vamos também para o livro de Marcos, capítulo 1, também nós vemos a história da sogra de Pedro. E também em Lucas, capítulo 4, também você vai ver sobre a sogra de Pedro. E antes de começar a falar sobre a vida de Pedro e a vida da sogra de Pedro, a mãe de Pedro e o pai de Pedro, a gente temos que entender uma coisa. Toda palavra que será saída deste momento são palavras encontradas em livros históricos, como o livro do Evangelho também são encontrados em livros históricos, e encontrados em livros históricos e em livros culturais de cada texto. E então a gente conseguimos somar e ajuntar para poder falar sobre a realidade histórica e cultural. Vamos lá. Primeiro a gente temos que entender que o nome de Simão tem uma raiz de revelação. Por que, irmão André? Porque a palavra Simão significa aquele que ouve, ou ouvinte da palavra. Olha só que coisa interessante. Também quando nós olhamos a palavra Simão, a gente puxamos pelo sentido do hebraico e é chamado de chamar. Chamar significa ouvir. Ouviu, ouvi e ouviu. Mas também tem um sinônimo para a palavra hebraica chamada Shimon, que quer dizer também ouvinte. Olha só, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Não se esqueça que você é um ouvinte. Também quando nós olhamos para a palavra Pedro, a gente sabemos que Pedro, na sua raiz hebraica, é chamado de chamar ou Shimon. Mas também quando nós olhamos na linguagem grega, a gente encontramos uma palavra chamada Petrus. Petrus, em grego, é chamado de rocha rolante, rolante rocha. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Mas também quando nós olhamos para a palavra aramaica, o nome de Pedro, ele tem duas ciclas, 2 clamações de hebraico. É chamado de Kipá, na linguagem siriaca, e no aramaico é chamado de Cefas. Olha só que coisa interessante. Quem era o nome do pai de Pedro? Quando nós olhamos, a gente conhecemos que o nome de pai de Pedro era João, ou Bajonas, apelidado Bajonas. Nós sabemos que o pai de Pedro trabalhava na Galileia e sabemos também que este homem, que era chamado de Bajonas, que era o pai de Pedro, ele tinha barcos pesqueiro e ele também era dono de loja de peixaria. Olha só que interessante. Qual era o nome da esposa ou a mulher de Pedro? O nome da esposa da mulher de Pedro, ou melhor dizendo, é Helena. A básica disso aí está baseado na palavra de Deus que é encontrada em 1 Coríntios 9 e versículo 5. Lá você vai encontrar sobre a história desta mulher chamada Helena. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Diz a história que Helena,
Quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, Helena estava vendo, a sua esposa. E então o que aconteceu? Pegaram Helena e jogaram para os leões, e os leões devoraram Helena na cova dos leões. Olha só. A história também diz que o nome dela também é conhecida como Perpétua. Mas isso é só para um elevo meditação para tu, para todos aqueles que vêm. Qual era o nome da sogra de Pedro? O nome da sogra de Pedro era chamada de Amate ou Amata. Olha só que coisa interessante. Quando foi curada, ela tinha equivalente a 50 anos de idade. Olha só que interessante. Diz a cultura judaica que Jesus já tinha feito 69 milagres na Galileia. E a sogra de Pedro era do número 70, o milagre. Olha só que coisa interessante. E isso tem uma questão na história judaica. Eu vou deixar isso para você correr e saber por quê. Também a filha de Pedro era chamada de Petrolina. Olha só que coisa interessante. O nome da filha de Pedro era chamada de Petrolina. Diz a história também que o nome do genro de Pedro era chamado de Valério.